Oi, pessoal! Hoje o nosso episódio do podcast é sobre o direito do trabalho e será ministrado por mim, Bruna Marques, e pelo meu colega Thales Rabelo, ambos do segundo período de Direito aqui da FUCAP. Estamos aqui com a nossa convidada, Camila Cortes. Ela é gerente de governança e relações jurídicas da Águia Branca, que, para quem não conhece, é uma das principais empresas de transporte rodoviário aqui do Brasil. Foi fundada em 1946, aqui pertinho, em Colatina, e hoje emprega aproximadamente 18 mil funcionários. Camila, é um prazer tê-la conosco aqui hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória até o momento atual, como que você fez para atingir o cargo que você atua hoje, contar um pouquinho, né, como é que foi dessa trajetória mesmo e contar um pouco para a gente o que é o compliance, o que ele abrange. Bom, como vocês já me apresentaram, eu sou Camila. Hoje eu sou gerente de governança e relações jurídicas. Isso abrange departamento jurídico, departamento pessoal, SESMIT e excelência operacional na divisão comércio do Grupo Águia Branca. O Grupo Águia Branca é um conglomerado econômico, então a gente tem a holding e 3 divisões de negócios. Uma das divisões é a divisão de passageiros, onde a gente tem transporte rodoviário. A gente tem a divisão logística, onde temos ali VIX, V1, que são empresas muito conhecidas, Autoporte, que fazem de fato logística. E temos a divisão comércio, que são mais de 100 concessionárias de veículos automotores espalhados pelo Brasil. E aí eu sou responsável por essa área das concessionárias. Quando a gente pensa em 18 mil empregados para o Grupo Águia Branca, na divisão comércio, a gente está falando de hoje 4.400 empregados, sem contar os terceirizados. Quando eu falo que eu preciso fazer com um time de lideranças a gestão trabalhista de toda essa equipe, isso significa que eu preciso ter um compliance muito robusto. O que é compliance? Compliance é estar em conformidade. Quando eu falo que eu estou em compliance, eu estou em conformidade com alguma coisa. E aí, essa conformidade no trabalhista é conformidade com normas aplicáveis a essa relação empresa-empregado. Então, é CLT, é entendimento de jurisprudência e é um alinhamento constante para que todo time, todo corpo de gestão, e aí falando de lideranças e falando de empregados e falando de colaboradores, todos eles estejam nesse fluxo. Um fluxo de entendimento de direitos, entendimento de deveres e a empresa com processos desenhados pensando em cumprir essas regras. Porque a partir do momento que eu cumpro as normas trabalhistas, eu faço uma melhor gestão de equipe, já que essa relação vai ser muito transparente e clara, todo mundo sabe seus deveres e obrigações, e a gestão do negócio em si. Porque se eu não tenho descumprimentos, eu também não tenho passivo trabalhista, que é uma coisa que a gente quer evitar o tempo inteiro. Eu me formei em Direito. Depois disso, eu já no Grupo Águia Branca fiz aqui na FUCAP o MBA em Gestão de Negócios, porque uma atuação corporativa vai exigir, né, daquela pessoa, da liderança, mesmo estando no departamento jurídico ou outras áreas ali, mais do que o conhecimento específico legal. A gente precisa entender o negócio e conciliar o normativo todo aplicável de compliance às demandas da empresa em si. Então, foi uma das etapas da minha formação, esse MBA em Gestão de Negócios que fiz aqui na FUCAP, que consolida ali esse movimento de carreira de tentar atender a todas essas demandas existentes ao redor da função. Eu achei bem interessante que você citou, né, que o MBA foi feito aqui na instituição. Eu queria até te perguntar um pouco sobre isso. Quando que você sentiu que era o momento de investir num MBA justamente voltado para essa área? Justamente pela necessidade de não ser, pensando em jurídico e pensando em carreira jurídica, direito, a gente passa pela faculdade com um entendimento muito claro sobre normas, leis, o funcionamento de uma advocacia tradicional ou a vida de concurso. Quando você se forma e entra para o mundo corporativo, esse conhecimento não vai te bastar. Então, você precisa agregar o que você já aprendeu no direito a outras noções, a outro tipo de conteúdo que vão te trazer uma visão. Porque quando eu falo, por exemplo, quando eu falo de compliance trabalhista,
eu falo de não ter um passivo. E aí, se eu falo de não ter um passivo, eu preciso ter noções de contabilidade, eu preciso entender como funciona, o quanto aquela despesa pode impactar. Quando eu vou contratar alguém, quando eu vou reconhecer, quando eu vou promover alguém, que ali isso é num alinhamento de gestão e RH. Mas isso tudo tem os encargos trabalhistas envolvidos, então já traz uma noção de previdenciário junto, o tributário, porque tem toda uma tributação da folha. E aí eu coloco tudo isso dentro desse bolo. Mas só o conhecimento jurídico não vai me resolver, porque se eu não souber, de fato, o impacto econômico que aquele empregado pode ter para o negócio e conseguir que essa relação seja o tempo inteiro saudável, justa, transparente e íntegra, eu vou acabar fazendo um movimento de gerar descumprimento. Para economizar, vou ter um empregado insatisfeito e vou ter a empresa criando para si um passivo, ao mesmo tempo em que tenta se manter hoje num mercado e num cenário, né, nacional tão difícil e tão competitivo. No seu dia a dia, na sua função, o seu cargo, quais são as demandas mais comuns que chegam? Relacionadas a direito do trabalho, a relação trabalhista, as demandas mais comuns. São de sanções disciplinares. Hoje a gente tem um conflito geracional, então a gente tem muitas lideranças mais antigas e muitos empregados mais novos tentando conciliar. A famosa advertência. A famosa advertência, suspensão e ainda a rescisão por justa causa. Então, o que acontece no dia a dia? A gente tem cada vez pessoas mais novas entrando no mercado de trabalho, com anseios e com desejos e com uma sede de conhecimento e que, por vezes, vão entrar e vão ter que se habituar a um comportamento que não estão habituados em casa ou na sua rotina anterior. E aí vão ter que estar adaptados. O básico. Não posso atender o cliente e ficar conversando no meu celular o tempo inteiro. E quem não está com o celular na mão o tempo inteiro hoje em dia? Então, isso, assim, exige uma adaptação. Então, exige uma conscientização da liderança para que esse impacto de receber as novas gerações seja tido o tempo inteiro como algo muito positivo e que a empresa esteja preparada para receber essas gerações e aproveitar o que de melhor, né, a criatividade, o desejo, essa ansiedade de ser transformada, a vitalidade, essa ansiedade das novas gerações ser enxergado como algo que vai ser o tempo inteiro positivo e aí conciliar essa liderança, mas ao mesmo tempo a consciência de que esses jovens que chegam ao mercado de trabalho vão ter que ter compromisso com o resultado. Então, a vida pode ser muito linda, mas eu preciso entregar um resultado no final. Tudo isso pensando na administração de hora extra, que não pode ter, porque a jornada tem que ser adequada. Adicional noturno. Não posso ter... no nosso caso, que é comércio, eu não posso ter uma rotina em que o meu empregado da loja abrindo às 8, em que ele vai trabalhar até tarde da noite. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento, até porque não vai ser saudável. Sim. E saúde e segurança do trabalhador é prioridade e é conformidade trabalhista também. Então, é um ciclo. A relação ela é toda permeada o tempo inteiro por decisões para a saúde e segurança daquela pessoa que está ali, fornecendo o seu melhor para o negócio. Até porque tudo interfere na produtividade, né? Sim. E pessoas felizes produzem mais. Isso é cientificamente comprovado. Tem alguns livros que falam sobre isso, tem pesquisa de Harvard que fala sobre isso, sobre o quanto a produtividade é impactada pela felicidade no trabalho. Tem cursos sobre felicidade no trabalho e a importância disso. Então, o gestor que, em primeiro lugar, reconhece isso e consegue conciliar que o time esteja engajado e comprometido com a entrega de resultados e satisfeito com aquilo que tá produzindo ali, vai ser um gestor que vai ter, de fato, mais sucesso e gerar menos passivo. Bacana saber que você faz parte, assim, da cultura, né, da empresa. Até um pouco dentro disso que você falou, dentro do litígio, né, das demandas propriamente trabalhistas que chegam dentro da empresa, a gente sabe que no Brasil é muito comum ter mudança de lei com uma certa constância, algo muito comum. De que forma que o compliance trabalhista ele consegue te auxiliar a manter a saúde da empresa e a seguir dentro das conformidades mesmo, assim? Quando a gente tem uma rotina de compliance, o compliance ele não pode ser uma coisa distante. O compliance trabalhista ele é rotina.
A rotina de compliance, ela te obriga a saber que tem um projeto de lei, que esse projeto de lei está, em que etapa ele está, em que ele interfere. E que ele já está sendo avaliado, e a partir do momento que estamos refletindo sobre uma potencial mudança, já começar a pensar nos impactos daquilo para o negócio. E aí já estruturar, e já pensar assim, o que nós precisaremos adequar de estrutura, de time, do que quer que seja, para comportar uma eventual mudança legislativa. Então, acho que o compliance, como ele precisa, para uma empresa que quer ser sustentável, que se pretende perene, o compliance precisa fazer parte do cotidiano. E aí, quando você estabelece aquilo como um padrão, é rotina. Então, eu tenho um time de advogados. E pensando em outras esferas também, a gente tem RH, a gente tem departamento pessoal, não é só jurídico, todo esse time, o RH não fica na minha gestão, mas existe uma gerência de gente de gestão comprometida também com conformidade trabalhista. A gente tem um time todo comprometido e são pessoas que sentamos e falamos, gente, tem essa potencial mudança que vai acontecer, vamos conversar sobre isso? O que vocês acham, o que vocês não acham? Um exemplo que é de compliance trabalhista recente é que teve uma mudança na NR número 1, que fala sobre riscos ocupacionais e agora traz e fala sobre doenças psicossociais. Então, a gente já começa a ter que, dentro do comportamento e dentro do SESMIT da empresa, falar sobre isso, sobre doenças psicológicas. A gente teve que incluir, quando teve mudanças legislativas sobre a CIPA, que incluiu treinamentos de prevenção ao assédio e trouxe assédio e outras violências ali como temas a serem trabalhados em CIPA. Então, tudo isso, eu tenho uma CIPA estabelecida, vigio aquele normativo, vejo como ele está e acompanho. Eu vou ter um período até aquela lei entrar em vigor. Nesse período eu vou me adaptar e vou implementar e mexer no meu processo interno e falar, a partir de agora temos que ter treinamento sobre esse assunto. Temos que falar sobre isso e temos que organizar a empresa internamente para que tudo funcione pensando no apetite de risco, que no caso da divisão comércio do Grupo Águia Branca, a gente se pretende ser uma empresa muito comprometida com o compliance trabalhista. Então, nossa ideia é ter um passivo bem reduzido, o menor nível de litígio possível e o maior índice de satisfação das pessoas que trabalham conosco. A termos práticos, como que funciona? Chegou a mudança na lei. Qual é o rito que essa mudança segue dentro da empresa? Depende do tipo de mudança que vamos ter que implementar nos nossos processos internos. Então, acho que é mais ou menos isso. Vamos falar do programa Emprega Mais Mulheres, enfim. Quando a gente fala, vamos falar especificamente sobre a questão do assédio. Então, a gente teve que... já tínhamos um programa de compliance, já falávamos disso, de termos um movimento interno de prevenção ao assédio antes, dentro do nosso manual de conduta, dentro do que a gente chama de manual compliance. Dentro do manual compliance a gente já abordava. Agora a gente precisa evidenciar. Então, na hora que a gente acompanhou que essa lei ia de fato ser publicada, a gente já starta com as áreas e aí começa a fazer checkpoints, reuniões, alinhamentos para que todos os processos internos estejam ali desenhados. Então, chama o responsável pela área e fala, a partir de agora temos aqui, vamos ter que abordar esse tema. Aí, dentro de um projeto de educação corporativa, eu coloco o treinamento, eu tenho que ter evidência de que eu treinei. Porque a partir do momento que eu coloquei esse treinamento como obrigatório, eu preciso ter esse respaldo de vir uma fiscalização. Preciso de que uma fiscalização de Ministério do Trabalho, se chegar lá, olhe e observe que eu cumpro aquele normativo. Então, passo a ter que ter tudo isso. E aí vai caber, dentro da estrutura da empresa onde eu estou, o próprio jurídico vai abordar as áreas para ter certeza de que as áreas fizeram a adequação dos seus processos, inclusive conferindo. Será que essa lista... Você deu treinamento, não pegou lista de presença? Não adiantou, porque você não vai ter evidência. Então, o ônus da prova é sempre do empregador. Então, a gente, assim, via de regra, então a gente precisa construir processos pensando no nosso máximo respaldo ali. Sim. Uma outra coisa aqui, que você até comentou, então eu já consigo até imaginar um pouco como que vai ser construída a resposta, sobre a empresa fornecer treinamentos, né, adaptação para os funcionários à medida que é necessário.
Com a reforma trabalhista, como que o Grupo Águia Branca lidou com as mudanças? Se teve algo nesse sentido? Como foi esse impacto? Que como foi lidar generalizado, com isso? né? Vou contar um pequeno caso. Eu era advogada na época da reforma trabalhista, que foi ali 17 para 18. Isso. E aí eu era advogado pleno. E aí eu fui chamada para assumir a liderança do setor no dia que eu apresentei o comparativo entre a CLT antes da reforma e o projeto de lei, porque foi em janeiro de 2018, então foi antes, inclusive, da vigência. Então eu apresentei um comparativo e fiz ali o que era e o que a gente teria de mudança e como a gente teria que se adaptar. Nesse caso da reforma trabalhista, por exemplo, para dar uma dimensão de como o negócio é permeado, de fato, pela relação com o empregado, por uma boa relação. Essa reunião eu estava apresentando para o CEO, para a diretora de administração e finanças, para o diretor da holding de jurídico e governança e para o vice-presidente que cuida da divisão comércio. Então, era um grupo de alta gestão parado, sentado, discutindo sobre reforma trabalhista. Então, não é algo que possa ser feito no nível apenas operacional. Relação de trabalho é relação estratégica. E a gente precisa tratar com estratégia, porque são essas pessoas que vão entregar o resultado da companhia. São esses seres humanos que estão ali se dedicando, que vão entregar de fato o resultado da empresa, com as suas lideranças, com os processos construídos, com uma boa remuneração. Então, se existe uma mudança a ser feita, e a CLT, ela é a base do contrato a ser firmado entre essas duas pessoas, a física e a jurídica. Então, se a CLT está mudando e esse contrato precisa ser adaptado, os contratantes precisam sentar e saber quais vão ser as novas regras para que esse relacionamento continue um relacionamento seguro e saudável. Nossa. Como jurista e como gestora, como que você vê esse fenômeno da pejotização, principalmente na iniciativa privada e aqui no Espírito Santo, no geral? Bom, eu sou CLT. Então, como CLT, e prego a palavra da CLT. Da CLT. Ainda prego a palavra da CLT. Entendo os desafios para empresas pequenas e grandes, a oneração da folha, entendo o quanto não se mede daquilo que é pago ao empregado. Então, assim, tem hoje, do que se paga, 102% a mais. É muito pesado. É muito pesado. No entanto, essa é uma relação que precisa ter nome. A lei vigente, ela diz que se você tem hierarquia, se você vai ter ali, você vai ser subordinado. Você tem seu controle de jornada, ou mesmo quando você exerce uma função de confiança, você tem entregáveis a serem acompanhados ali diretamente. Eu sou absolutamente a favor da pejotização de quem é pessoa jurídica. Sim. O que eu não sou a favor é a gente pegar uma pessoa física que tem hora para entrar, hora para sair, faz parte de uma equipe, gente para obedecer, toda a rotina usando uniforme e crachá, e ela não tendo o devido reconhecimento trabalhista. Sim. Legal que é para se ter. Pensando assim, PJ não tem licença maternidade, PJ não tem FGTS, PJ não tem férias, e não é só ter férias, você tem 1/3 de férias. Então, você tem férias remuneradas e ainda ganha um pouco a mais para aquilo ali. Sim. Então, hoje, ainda não acho que estamos pensando no Brasil. Preparados. A gente está falando de Brasil. A gente está falando de um cenário que existem... a gente ainda hoje tem empresas e vinícolas sendo denunciadas por trabalho escravo, fazendas. Como é que eu pego nesse contexto e libero e falo, não, vamos permitir uma livre negociação? Livre negociação, para mim, é no que está previsto na CLT mesmo. Existe um público que é um público que tem 2 vezes o teto, ganha 2 vezes o teto do INSS, tem formação superior, que talvez esse público consiga fazer um bom combinado com a empresa sobre alguns temas. Isso está na CLT. Mas o trabalhador comum, que sai da sua casa e que muitas vezes carrega o negócio,
eu acho que não é justo com ele que ele não tenha o seu direito efetivamente reconhecido. Já conquistado, né? Exatamente. Então, acho que até um pouco dentro dessa linha de acho que não subverter, né, realmente as funções, pelo que eu estou entendendo, é realmente nessa linha que você está, né, contando aqui para a gente um pouco. Queria que você dissesse, então, um pouco da eficácia prática mesmo que essas mediações e conciliações dentro do direito do trabalho com a sua equipe de funcionários, quais são os efeitos, né, positivos que isso acaba trazendo, até mesmo dentro desses perigos que podem ter da empresa que não segue, né, direitinho o que é pedido. Você diz nas relações? Sim, como são os acordos? Então, eu acho que quanto mais transparente é o cotidiano, menos você precisa sentar para fazer esse tipo de tratativa. As regras, elas sendo claras, fica mais fácil você administrar momentos de crise. Os combinados, eles sendo ditos ali, a gente chega num momento em que se você precisa encerrar uma relação, esse encerramento, todo encerramento de relação é difícil. Pode ser namoro, amizade, casamento, um contrato e a relação de trabalho, que é baseada no contrato. Não é fácil você encerrar a relação. Então, quando chega nesse momento e você precisa, às vezes teve um momento de crise, que você precisa fazer uma negociação, você precisa encerrar da melhor forma, não tá bom para você, não tá bom para mim, vamos conversar. Se você construiu todos os seus processos com transparência e com clareza, fica mais fácil. Então, administrar esse cotidiano, eu acho que é melhor. E o gestor, ele faz mediação o dia inteiro. O dia inteiro, mediando relacionamentos, mediando... ganhos mútuos. Exatamente. E pensa assim, no compliance trabalhista, a gente fala, no caso da comércio, concessionárias de veículos. Eu falo de ter, muitas vezes, o cliente violando o direito do meu empregado. Então, eu preciso... e a gente, numa cultura de que o cliente tem sempre razão, será? Uhum. Será que se o cliente for racista com o meu empregado, ele vai ter razão? Não. Porque eu preciso ter um compromisso com o meu trabalhador. Seu colaborador, né? Com o meu trabalhador. Eu preciso ter um compromisso com ele. E aí, a partir do momento que ele sofre uma violação ao direito dele no ambiente de trabalho, exercendo a função, isso é um passivo meu. Então, administra isso com uma cultura de talvez as pessoas achando que podem falar o que elas quiserem, ou dessa cultura de que o cliente ele pode chegar e se comportar de uma determinada forma. Então, a gente tem que ser gentil, educado, equilibrado emocionalmente. O gestor vai ter que intermediar, mas a gente precisa muitas vezes proteger a essa equipe. Sensibilidade, ter né? essa sensibilidade de proteção. Porque senão eu construo os meus processos de conformidade trabalhista da porta para dentro, mas se eu fizer uma exposição da minha equipe a um cenário de não conformidade, ainda assim vai gerar um passivo para mim. É complicado. É complicado. No dia a dia, não é tanto assim. Por sorte, a gente... o Grupo Águia Branca tem como propósito mover o mundo com respeito às pessoas. Então, assim, a gente, quando tem isso já escrito como norma, quando a gente já traz o respeito no propósito, eu acho que vai permeando ali todo mundo que convive conosco, que frequenta as nossas marcas. Já você consegue estabelecendo limites para as relações, para que sempre sejam ali boas relações. Mas, em alguns momentos, raros, mas em alguns momentos, se chamado à ação, o corpo de liderança precisa entender que o compromisso é com a conformidade, para a gente não ter passivo desnecessário. Como que você e a Águia Branca veem esse avanço tecnológico? Como que você acha que isso vai interferir na área trabalhista? Todos esses avanços, você acha que vai haver uma precarização do trabalho? A gente discute muito na faculdade e fora, e escuta muito falar sobre uberização. Como que isso funciona? Como que essas mudanças tecnológicas interferem a empresa? Acho que mudanças tecnológicas são fruto de um avanço. Acho que interferem, mas uberização ela vai acontecer na medida em que a gente não pensar num cenário de conformidade. Mas a tecnologia, ela traz novos cargos. Hoje eu tenho engenheiro de dados, eu tenho designer de UX. Então, assim, a gente não falava de... Exatamente, a gente não falava de customer experience.
Então, eu tenho um time de experiência do cliente. Quando eu falo eu tenho, a empresa tem. Sim. Então, a gente passa a ter um cenário de ter outros cargos em que eu desenho a jornada do cliente e como esse cliente se comporta da hora que ele entra no site, onde ele clica, o que ele preenche. Eu passo a ter LGPD, então eu tenho uma legislação de proteção de dados e tenho que trazer adequar todo o meu sistema de tecnologia para esse normativo. Então, assim, quando eu falo de tecnologia, tem mudanças, inclusive em novas profissões, novos cargos. A gente tem aplicativo, tem que ter alguém para desenvolver esses aplicativos. O celular que vive na nossa mão, alguém produz conteúdo para o que está aqui. Então, num cenário anterior, a gente tinha vendedores que eram vendedores tradicionais. Hoje, os vendedores, eles são também influencers, eles fazem posts, eles atraem os clientes através das suas mídias. E aí, tem que fazer gestão disso tudo também. Mas, para mim, faz parte. Assim, eu não enxergo a tecnologia como... Outro dia eu li uma frase que falava sobre inteligência artificial e falava assim, que não vai substituir o humano, mas vai substituir as atividades desumanas que o humano tem que realizar. Porque no nível de inteligência que o ser humano é capaz de alcançar e aplicar, a gente ter gente que está ali só para preencher planilha, será que eu não posso... automatizar e usar aquele conhecimento para algo melhor, para novos cargos, novas profissões, novas atividades que estão sendo demandadas e criadas todos os dias. Então, acho que é isso. A gente é permeado pela tecnologia porque vai encerrando de um lado, mas a gente abre todo um leque de novas profissões de um outro. Uma locação, né? Não, assim, uma frase forte, uma frase forte. E agora, acho que caminhando assim bem para o final, queria que você dissesse para os nossos ouvintes que almejam assim, um cargo de liderança também, né? Tá se tratando de uma escola de negócios, é muito comum que as pessoas almejem exatamente isso. Uma carreira, né? Um plano de carreira. Exatamente, um plano de carreira, mas assim, ligado com compliance também. O que você poderia dizer, uma palavra, às vezes uma frase que motive, que incentive, que dê um norte assim para essa pessoa? Uma palavra, uma frase? Nossa, não, uma dica. Fica à vontade, uma dica. Acho que estudar. A gente não chega a um cargo de liderança de 0 a 100. Sim. E acho que construir a liderança é a principal etapa para o sucesso futuro. Então, por mais conhecimento técnico que você adquira, são as alianças, são os relacionamentos que vão te colocar numa posição de liderar um projeto, um time, uma situação, o que quer que seja, um evento. Então, a construção disso e o entendimento de que você sempre vai ter que estudar, de que você sempre vai ter que ouvir o outro, de que você sempre vai ter que estar atento à demanda do negócio. Não tem lei assim, que resista numa cultura que não seja uma cultura de conformidade. Se você não trabalhar a cultura da empresa onde você estiver, você não vai ter sucesso num compliance trabalhista. E aí, às vezes, a gente chega com todo o conhecimento técnico, mas a primeira etapa, eu preciso entender essa cultura, fazer com que essa cultura gire comigo da conformidade, e aí você vai colher bons frutos. Às vezes, você vai fazer isso sendo advogada. Eu estava lá, advogada, apresentando as mudanças da reforma trabalhista de 2017 para 2018. No final da reunião, eu fui convidada a assumir a liderança do setor. Mas até então eu era advogada. Então, liderança, antes de tudo, é exercício, antes de ser um cargo. É isso, muito obrigada, Camila. Foi muito proveitoso o nosso papo, a gente queria agradecer a sua presença mais uma vez. Foi um prazer receber você aqui, a prata da casa, né? E assim a gente encerra o nosso podcast. Muito obrigada por assistirem e até a próxima.